nosso programa. Podem complementar aí a condição. Bom dia, povo moçambicano. É com muita dor e angústia, na verdade, que nós estamos aqui, mas nós temos que estar porque, infelizmente, é o que está a acontecer. Exato. Muito bom dia a todo o povo moçambicano que está nesse momento nos acompanhando. Nós estamos aqui direto nos estúdios por causa da injustiça que o Bispo Gonçalves está a fazer contra nós. O Bispo Gonçalves, quem é o Bispo Gonçalves? É o líder espiritual que acabou de chegar há 3 meses atrás. Moçambique. Exato. O brasileiro. O brasileiro. Agora, vou começar mesmo por si, pastor Hilário. Isaac. Isaac, não é? Isaac. O que teria acontecido? Olha, dizer que é o que o senhor falou aqui, né? Eu chamo Isaac Camilo Chimpondo. Na Igreja Universal sou conhecido como Libertador, né? Esse nome dado pela própria instituição, pelo trabalho. Bota aí um pouquinho de fundo aí, por favor. É a terceira vez que a gente pede. Pode pôr um pouquinho de fundo aí. Sim, pode falar. Sim, dizia pelo trabalho que eu estou a fazer, que eu vim exercendo, né? Foi-me atribuído o nome de Libertador. E dizer que quando o Bispo Gonçalves chegou, começou os ataques, perseguições. O primeiro sinal deve-se à proibição das roupas africanas. Ele alegando que eu estou a fazer povo para mim, porque A primeira proibição do bispo que chegou a Moçambique, ele diz assim: você, pastor, não deve usar mais roupa africana. Aquela roupa de capulana que a gente põe cá. Exatamente. Exato. Para fazer os cultos, né? para fazer os cultos. Para fazer aí as suas reuniões. Exato. Exato. Isso para dizer por quê? Por causa da multidão de pessoas que participavam nos meus cultos de libertação. No caso, mais de 3.000 pessoas compareciam nos meus cultos de libertação. Sendo que essa proibição só foi feita para mim. Porque eles até colocam. Exato. Há outros pastores moçambicanos que usam roupa africana. Que usam roupa africana. Mas o pastor Isaac foi proibido. Foi proibido. Não pode usar roupa africana porque você está a atrair os crentes, os fiéis para si. Afinal, qual é o objetivo da igreja? Não é o crescimento da igreja salvar a humanidade? Até então nós pensávamos que era isso, não é? Só que veio sucessivas perseguições, né? A meu respeito. Proibição dessas roupas e foi cortando os cultos que eu fazia, não é? Foi tirando alguns cultos que eu fazia e muitas críticas. E onde foi a gota de água foi quando ele me pressiona e tira o meu telefone. Ele arrancou os seus celulares. Os meus celulares. Nisso ele começa a ver as mensagens, os nomes, os contatos. E ele começa a fazer perguntas. Por que esse contato está aqui? Contato de ex-pastor, contato de pastores. Por que está aqui no seu telefone? Eu respondi, eu não vejo por que não ter esses números. Esses números. Ele começou a questionar os contatos que você tem no seu telefone. Sim, exatamente. Agora, isso foi acontecendo e eu não sei se é porque eu não concordo, ou é porque eu neguei fazer vasotomia. Explica bem isso aí. Há um assunto aqui, vasotomia. Vasotomia, escuta aí, há um assunto que os pastores da Igreja Universal estão sendo obrigados a fazer. O novo bispo que chegou está a obrigar os pastores a fazerem vasotomia. Ele vai explicar o que é isso, o que significa isso de vasotomia. Você é casado? Eu sou casado. Você tem filho? Não tenho filho. Exato. Eu vou entrar em detalhes porque também não tenho filho até agora. Exato. Porque também deve ser essa pressão, né? Porque vasotomia é uma operação que é feita para a pessoa não poder procriar. Para poder não fazer filhos. Não fazer filho. E isso é uma coisa que está acontecendo na igreja, essa obrigação. Nos cultos dos pastores, tem sido pressionado, tem se falado, até alguns até com medo acabaram fazendo.
nesse caso, obrigados. Outros pastores foram submetidos Isso à vasotomia. Basta você fazer esse exame, essa análise aí, essa operação, nunca mais terá filho na vida. Nunca mais vai ter filho na vida. Nunca mais vai ter filho na vida. Nunca mais. Então, Pois amanhã é expulso, não é? Você faz vasotomia e amanhã é expulso da igreja e você nunca vai ser pai na sua vida, não é? Atenção aí. Presta atenção nisso. Pode continuar, pastor. agora, depois de 17 anos pastoreando na Igreja Universal, eu estou a ser mandado embora. Não tenho onde ir, eu tenho uma esposa, eu não sei o que eu vou fazer. Você vive na casa da igreja? Eu vivo na casa da igreja e foi anunciado na reunião dos pastores que também eu fui proibido de participar, que Isaac está fora. Você nem pode participar em nenhum culto lá. Nem posso participar. Nem pode pisar a igreja como um membro qualquer. Nem posso. E dizer que o que mais me dói, e eu quero justiça sobre isso, são as difamações, as calúnias, porque os próprios membros, eles conhecem meu caráter, os pastores conhecem meu caráter. Dizer que eu recebo ligações, desde esse acontecimento, eu recebo ligações de membros, pastores, dizendo que nós acreditamos em ti, porque nesses 17 anos, eles conhecem meu caráter. 17 anos, quanta gente você formou, quanta gente você libertou, quanta gente você ajudou, quantas coisas boas na igreja você fez. E o bispo chegou apenas 3 meses, já mandou embora, já expulsou. Olhou, não foi com a cara do jovem, já mandou embora. Ok, pastor Isaac, agora vamos dar uma oportunidade também ao pastor Hilário para falar o que tem dentro de si, afinal de contas. É o seguinte, isso acho que aconteceu na segunda-feira. Eu fui chamado num dos escritórios e lá estava uma senhora, por vista advogada da igreja, e estava também mais um pastor chamado Mabote. E o pastor Isaac também estava lá. Então chegaram lá, fizeram alguns questionamentos que eu respondi a eles. E depois eles pediram os meus telefones. Não, estamos a pedir que o senhor nos entregue os telefones. Eu falei, não, telefones, o que se passa? São meus, é a minha privacidade. Eu não vou dar os telefones. E não dei mesmo os telefones para ninguém que estava naquela sala. Então, dali em frente, é o que o meu colega acabou aqui de dizer, fomos proibidos de participar da reunião dos pastores. Fomos tirados juntamente com as nossas esposas, nos tiraram, no caso com um bispo brasileiro, nos tirou. Nós saímos, obedecemos, saímos. E depois, por fora, ele ficou a convocar uma outra reunião. Isso já aconteceu na quinta. Na quinta-feira foi ontem. Exatamente, ele convocou uma reunião. Então, quando ele convoca essa reunião, ele avisa em frente de todos os pastores que o Hilário, o Isaac, já esses números. Ele começou a questionar os contatos que você tem no seu telefone. Sim, exatamente. Agora, isso foi acontecendo e eu não sei se é porque eu não concordo, é porque eu neguei fazer vasotomia. Explica bem isso aí. Há um assunto aqui, vasotomia. Vasotomia, escuta aí, há um assunto que os pastores da Igreja Universal estão sendo obrigados a fazer. O novo bispo que chegou está a obrigar os pastores a fazerem vasotomia. Ele vai explicar o que é isso, o que significa isso de vasotomia. Você é casado? Eu sou casado. Você tem filho? Não tenho filho. Exato. Eu vou entrar em detalhes porque também não tenho filho até agora. Exato. Também deve ser essa pressão, né? Porque vasotomia é uma operação que é feita para a pessoa não poder procriar. Para poder não fazer filhos. Não fazer filho. E isso é uma coisa que está acontecendo na igreja, essa obrigação. Nos cultos dos pastores, tem sido pressionado, tem se falado, até alguns até com medo acabaram fazendo. Nesse caso, obrigados. Outros pastores foram submetidos à vasotomia. Basta você fazer esse exame, essa análise aí, essa operação, nunca mais terá filho na vida. Nunca mais vai ter filho na vida. Nunca mais vai ter filho na vida. Nunca mais. Então, pois amanhã é expulso, não é? Você faz vasotomia e amanhã é expulso da igreja e você nunca vai ser pai na sua vida, não é? Atenção aí, presta atenção nisso.
Pode continuar, pastor. Agora, depois de 17 anos pastoreando na Igreja Universal, eu estou a ser mandado embora. Não tenho onde ir, eu tenho uma esposa, eu não sei o que eu vou fazer. Você vive na casa da igreja? Eu vivo na casa da igreja e foi anunciado na reunião dos pastores que também eu fui proibido de participar, que o Isaac está fora. Você nem pode participar em nenhum culto lá. Nem posso participar. Nem pode pisar a igreja como um membro qualquer. Nem posso. E dizer que o que mais me dói, e eu quero justiça sobre isso, são as difamações, as calúnias, porque os próprios membros, eles conhecem meu caráter, os pastores conhecem meu caráter. Dizer que eu recebo ligações, desde esses acontecimentos, eu recebo ligações de membros, pastores, dizendo que nós acreditamos em ti, porque nesses 17 anos, eles conhecem meu caráter. 17 anos, quanta gente você formou, quanta gente você libertou, quanta gente você ajudou, quantas coisas boas na igreja você fez. E o bispo chegou apenas 3 meses, já mandou embora, já... Formar o que se passa com isso. E nós metemos um pedido. Nós queremos entrar na reunião dos pastores em geral para falar aquilo que nós temos em público, pastor e esposa, Exato. Já que nós somos pastores, e não autorizaram, negaram. O bispo não autorizou. E de repente, chega nas casas da igreja onde nós vivemos, 2 pastores moçambicanos, trazendo uma intimação. Ou seja, ainda tem aí as intimações aí? As intimações, por acaso, ficaram lá na esquadra. Ficaram na esquadra agora. Agora, minha esposa ficou preocupada, desesperada. Por que a igreja está metendo intimação contra ti? O que você fez contra a igreja? Eu falei, não, calma, eu tenho que ir entender o que está a acontecer. E esses pastores falaram que não sabiam do que está a acontecer. E nós fomos na esquadra, era 10 horas, comparecemos lá diante das autoridades, esperamos por muito tempo. E eles não compareceram. E as autoridades acabaram nos dispensando. Hoje, logo cedo, quando eram por aí, em 9h30, nós estávamos na 7ª esquadra. Nós também queríamos perceber o que estava a acontecer. Volta aqui, Bernardo. Volta aqui. Logo cedo estávamos na 7ª esquadra da PRM aqui na cidade de Maputo, onde fomos ouvir os pastores aqui da Igreja Universal. Fomos lá ouvir. Quando o bispo... Quem foi que chegou lá do carro depois e abandonou? Aquele que fugiu. É o pastor Mabotes. Aquele é o pastor Mabotes. É pastor ou é bispo? É pastor. Aquele é o pastor Mabotes. Exato. Que foi mandado para ir lá. Exatamente. Está com o vosso caso lá. Exato. Exato. Então, viu a imprensa, viu o jornalista, o câmera, simplesmente ele abandonou. Desapareceu. E o que a polícia disse depois que desapareceu? Bom, a polícia disse o seguinte: olha, meus senhores, nos perdoe pelo tempo, vocês estão livres, continuam a fazer as vossas atividades, que esse caso já não compete, nós não havemos de notificar mais os senhores, isso já pertence às instâncias mais superiores. Exato. E falou da Cernic nesse caso. Exatamente. Que a Cernic já é que pode proceder com os casos. E dizer que nós até então não estamos a entender por quê, nem a Cernic. Vocês ainda não têm acusação formal contra vocês? Não temos. Simplesmente... Olha, ainda não tem acusação formal contra esses pastores, meu Deus. Ainda não tem acusação formal. As quadras já abriu mão. As quadras não. Esse caso não é conosco. Sinceramente, esse bispo aí, sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui. Aqui não é porque nós estamos contra quem, estamos a favor de quem, não. Esse caso já não compete, nós não havemos de notificar mais os senhores. Isso já pertence às instâncias mais superiores. Exato. E falou da Cernic nesse caso. Exatamente. Que a Cernic já é que pode proceder com os casos. E dizer que nós até então não estamos a entender por quê, nem a Cernic. Vocês ainda não têm acusação formal contra vocês? Não temos. Simplesmente... Olha, ainda não tem acusação formal contra esses pastores, meu Deus. Ainda não tem acusação formal. As quadras já abriu mão. As quadras não. Esse caso não é conosco. Sinceramente, esse bispo aí, sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui. Aqui não é porque nós estamos contra quem, estamos a favor de quem, não. Eu já recebi muitas denúncias, hein? Muitas denúncias. Esse bispo aí, como que se chama? Gonçalves. O bispo Gonçalves, da Igreja Universal, que é responsável aqui em Moçambique, não é?
Não é isso? Exato. Ele é o responsável máximo aqui em Moçambique, É o não é? responsável. Exato. Eu recebi muitas denúncias. Ele não tinha nem um mês quando chegou aqui em Moçambique. Eu recebi muitas denúncias de outros pastores, não vocês. Racismo. Isso, ele fala mal do moçambicano. Isso é reunião. E tem pastores que sabem disso, mas eles têm medo. Eles São estão a sofrer pastores lá que dentro. têm medo de falar. Estão a sofrer lá Fala dentro. mal, até chegou de falar mal do hino nacional. Falou mal do hino nacional. A parte que diz assim, nenhum tirano nos irá escravizar. Exato. Ele pegou esse trecho e disse, é por causa desse trecho aí do hino nacional, nenhum tirano. Estão a pensar que nós Poxa somos vida. tiranos e Sabe, viemos para escravizar. A gente aqui está mexendo com coisa muito sensível. Vocês estão a mexer com coisas muito sensíveis. Vocês não têm ideia do que vocês estão a fazer. Sabe o que nós vamos fazer? Esse caso não vai parar. Esse caso vai continuar. Este caso vai até o fim. Porque nós estamos cá. Não é? Aqui não estamos contra os pastores, não estamos a favor dos pastores. Os pastores foram expulsos, tudo bem. Estão aqui a denunciar. Estão a denunciar publicamente. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos seguir o caso. Até chegarmos ao bispo. Ele vai falar. Não é? Nós vamos entrevistar o bispo. Agora, se ele não quiser falar, isso é com ele. Mas a verdade é que nós vamos atrás do bispo. Bispo Gonçalves, nós vamos atrás do bispo Gonçalves. Nós queremos perceber o que é que esses pastores teriam feito para merecerem essa expulsão 17 anos depois. Não é? 17 anos depois. A juventude toda é essa que você está vendo. Ai, meu Deus do céu.